5 documentos importantes para a aposentadoria rural. Olá, gente, eu sou Juliana Argolo, sou advogada, atuo na área previdenciária há mais de 10 anos. E aqui na minha região nós temos muitas pessoas que trabalham na agricultura familiar e têm direito, à aposentadoria rural e diversos benefícios rurais. Para iniciar aqui a conversa, deixa eu explicar aqui a vocês. O trabalhador rural, ele tem os mesmos direitos que o trabalhador urbano. Então, assim, a gente fala de que o trabalhador urbano, ele trabalha lá de carteira assinada, tem a garantia lá do INSS. O trabalhador rural, a gente está falando aqui do segurado especial, que é aquele que trabalha em regime de economia familiar. Então, trabalha o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, os vizinhos, compadre, comadre, todo mundo ali, E o que planta, eles tiram para a própria subsistência. Eles não são produtores rurais, eles trabalham e vivem daquilo, certo? A gente fala de segurado especial. Esse segurado especial, ele não precisa pagar a contribuição para o INSS, mas ele vai ter todos os direitos previdenciários garantidos. Então, a mulher que tem um bebê, ela tem direito a salário maternidade. Se o pai acontecer algum acidente, precisa receber um auxílio doença ou se aposentar por invalidez, ele consegue. E quando chegar na idade, eles se aposentam como rural, Então tem muita gente que fala assim, me aposentei pelo INCRA. INCRA, é uma forma de falar que é rural. Então assim, a mulher se aposenta mais cedo, o homem também se aposenta mais cedo, os trabalhadores rurais. O homem aos 60 anos, a mulher aos 55 anos. Por quê? Porque é um trabalho considerado muito sofrido, que é exposto ao sol, é um trabalho muito, de um esforço muito grande, diferente do trabalho urbano. Então, eles têm essa garantia de se aposentar 5 anos mais cedo, certo? Então, assim, eu vim trazer hoje para vocês 5 documentos importantes para você anexar lá no requerimento administrativo do INSS e judicialmente, tá? Importante lembrar o seguinte, muita gente acha que, é simples, é só entrar lá no site do INSS e fazer o requerimento. Não é tão simples. É importante que você junte lá os documentos corretos. Então, assim, tem gente que não junta documento nenhum, só coloca a identidade. Aí demora um pouco para dar o resultado, negou, aí a pessoa deixa para lá, passa 1, 2 anos, quando procura um advogado e vê aquele requerimento, não adiantou de nada, vai ter que começar tudo do zero, porque você tem que colocar os documentos corretos e necessários, tá certo? Então, assim, vamos logo sem enrolar. Quais são esses documentos que eu considero importantes? Primeiro, certidão de casamento. Certidão de casamento ou certidão de união estável, certo? A certidão de casamento, algumas antigas, você pega lá e consta a profissão do cônjuge e da cônjuge, do casal, do marido e da mulher. Se na certidão de casamento não constar nenhuma profissão, você pode pedir a certidão de inteiro teor no cartório. O que é isso? Quando a gente casa, perguntam lá qual o endereço, pede seu documento, qual sua profissão e fica lá tudo registrado em um livro. Amanhã ou depois, se você precisar dessa informação, você pede uma certidão de inteiro teor, que é justamente todas as informações que estão registradas no livro, eles passam para um papel. E aí esse papel é importante sim para você conseguir se aposentar. Então assim, Dona Maria casou com o seu João lá na década de 80. E aí, na época que eles casaram, qual foi a profissão que foi informada lá? Seu João tá como lavrador e Dona Maria também tá como lavradora. É excelente, é uma prova que lá na década de 80 eles eram lavradores, certo? Então, assim, quem é trabalhador rural vai estar lá agricultor, vai estar lavrador, vai estar trabalhador rural, Não vai estar astronauta. Vamos combinar, tá certo? Um segundo documento que eu acho importante é a certidão do nascimento dos filhos. Então, a certidão do nascimento dos filhos fala muita coisa. Da mesma forma que a certidão de casamento, a certidão de nascimento, algumas constam a profissão dos pais, Se não tiver a profissão, a mesma coisa, vai lá no cartório onde foi registrado os filhos e pede a certidão de inteiro teor. Na certidão de inteiro teor vai constar lá a profissão. O pai e a mãe, o filho nasceu lá em 90, a profissão da mãe tá como? Tá lavrador e do pai lavrador. É excelente. Uma coisa que pode acontecer é o pai estar lavrador e a mãe dona de casa, do lar ou doméstica. Por que que isso acontecia? Teve um cliente meu que uma vez me falou. Ele disse, olha, doutora, antigamente, para a mulher, era vergonhoso dizer que era lavradora. Então, era mais bonito dizer que era dona de casa.
Então, assim, a mulher, ela sempre se desdobrou, né? Sempre trabalhou em casa, sempre trabalhou fora. E na agricultura não é diferente. Então, a mulher tá ali cozinhando, lavando, passando, cuidando dos filhos e ajuda também na agricultura junto com o marido. Mas por questão, na minha região, né? Eu ouvi isso de um cliente e achei bem interessante. Mas aí os tribunais, eles consideram que a profissão do marido se estende à mulher. Então, se a do marido tá lavrador e da mulher tá dona de casa, do lar doméstico, essa profissão de lavrador é considerado para a esposa. Beleza? Terceiro documento importante, quitação eleitoral. Quando a gente vai no eleitoral, que a gente se alista, que faz aquele cadastramento biométrico ou faz uma transferência de cidade, qual é a profissão que perguntam, né? Sempre eles perguntam qual é a sua profissão. E aí, quem é lavrador? Vai estar lá, lavrador, agricultor, trabalhador rural. Essa certidão é de suma importância, porque está numa base do governo, né? A base eleitoral. Essa certidão você pode pegar na Justiça Eleitoral, né? Se você quiser ir lá até a Justiça Eleitoral, você pode pegar. Mas na internet também está disponível. Tranquilo, vai lá, entra e puxa essa quitação eleitoral. Quarto documento importante é o documento da terra. Então, assim, tem gente que trabalha em terra própria, da família, de herança, de um vizinho. Então, é importante a comprovação dessa terra. Como? Pode ser recibo de compra e venda, pode ser escritura pública, escritura particular, né? E esse é o documento da terra. Se for da pessoa, da família, é melhor ainda, claro, né? Mas se for aquela pessoa que trabalha na terra de outras pessoas, uma terra emprestada, aí é importante juntar algum contrato de parceria, de comodato, qual foi o acerto que foi feito, tá certo? E o quinto documento que é importante é você estar cadastrado na DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf. Ali é um dado muito importante, né, que cruza informações de que você é trabalhador rural. E aí, vocês gostaram dessas dicas, desses documentos? Todos os documentos que você tiver a mais que isso pode juntar, né? Então, assim, se tiver carteirinha de sindicato, se você tirou o óbito de alguém da família e constou lá que você declarou o óbito e sua profissão como lavrador, é uma dica importante. Batistério, quem batizou seus filhos e tem lá a profissão, também é importante. Então, todo documento é importante, mas esses 5 eu achei que seria interessante a gente trazer e detalhar um pouquinho, tá certo? Qualquer comentário, qualquer dúvida, pode postar aqui.